Então, pessoal em casa também, vamos continuar com critérios de divisibilidade e nós vamos para a parte que tem divisibilidade por 2. Vamos dar uma geral nessa parte e continuar nas questões. Tem bastante questões para a gente fazer ainda hoje, certo? Vamos lá. Aqui tem aí, ó, critérios de divisibilidade. Aí partindo logo para por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Quando é par, né? Ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Por exemplo, 438 é divisível por 2? Sim, porque termina em 8, né? Quando é que é divisível por 3? Múltiplo ou divisível por 3, né? Se eu colocasse assim, ó, 15, 9, 3, 6. Será que esse número é divisível por 3? Vamos somar. 1 mais 5 mais 9 mais 3 mais 6 dá quanto? 6, 15, que mais? 18, que mais? 24. Então, quando a soma dos algarismos que formam um número for divisível por 4, então, por 3, né? Então, é divisível por 3. Por quê? Porque 24 é múltiplo de 3, tudo bem? Então, quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos que formam o número 15.936 é divisível por 3, porque é 24. E 24 é múltiplo de 3. Tranquilo? A divisibilidade por 4, pessoal. Pode passar aí, ó. Quando é que o número é divisível por 4? Me digam. Para o número ser divisível por 4, é necessário que seus dois últimos algarismos sejam 0, 0 ou dividir por 4. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 1.800 é divisível por 4, porque termina em 0, 0. Se eu colocasse aqui, ó, 132 é divisível por 4, termina em 32. Os dois últimos é divisível por 4? Sim, né? Se eu colocasse aqui, ó, não, os dois últimos juntando, ó, 32 é divisível por 4? Sim. Se eu colocasse aqui, ó, 53.744. Esse número é divisível por 4? Por quê? Porque os dois últimos números é divisível por 4. Ou seja, 44 por 4 dá 11, né? Então, regra. Quando é que o número é divisível por 4? Quando termina em 0, 0, ou os dois últimos termos, né, que formam o número, for dividir por 4, tudo bem? E aí a gente tem uma questão, a questão 7. Veja aí para nós. Vamos responder agora, ó. Vamos lá, questão 7, pessoal. Acompanhe comigo aqui, ó. Questão 7, bem simples. Mamão com açúcar aí, ó. Vamos lá. O que é que diz aí para nós, ó? Qual das opções abaixo apresenta um número que não é divisível por 4? Item A, esse número aí é divisível por 4? Sim, né? Por quê? Termina em 48. E 48 é divisível por 4, que é 12, né? B, 20.500 é divisível por 4? Sim. Por quê, pessoal? Termina em 0, 0. Item C, 97.235 por 4? Não, não é divisível por 4. A D, pessoal, 70.832 é divisível por 4? Sim. Então, qual item que representa um número que não é divisível por 4? C, que é 97.235. Ele é divisível por quanto? Por 5 ele é, que termina em 5, né? Beleza? A resposta correta, pessoal, o item C. Beleza, todo mundo? Tranquilo aí em casa, todo mundo também? Vamos agora à divisibilidade por 5, uma das mais fáceis, né? Quando é que o número é divisível por 5, pessoal? Termina em 5 em 0, né? Por exemplo, se eu tivesse aí o número 278 é dividido por 5? Não, né? Se eu tivesse o número 9.845 é dividido por 5? Porque termina em 5, né? Divisibilidade por 6, pessoal. Quando é que o número é dividido por 6?
Quando é dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando é dividir por 2? Quando o número é par. Quando é que por 3? Quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Por exemplo, se eu tivesse o número aqui, ó, 4, 3, 7, 2, 2. Será que é dividido por 2 e por 3? Por 2 é, né? Some aí, ó. 4 com 3. 7 com 7. 14 com 2. 18. Esse número aqui, ó, é divisível por 2. Por quê? Porque é par, termina em 2. E também é divisível por quanto? Por quê? Porque a soma dá quanto? Porque a soma por 3. Porque a soma dá o quê? 18. E 18 é múltiplo de 3. Então, quando é que o número é divisível por 6? Quando for dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Divisibilidade por 7. Isso aqui pega muita gente, né? Vamos lá. O número é dividido por 7 quando, pessoal? Tem umas regrinhas aí, não? Vamos lá, regrinha. Para saber se o número é divisível por 7, siga os seguintes passos. Qual é o primeiro passo? Das unidades. Depois, por 2. Depois. E aí a gente vai ver se é dividir por 7, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse número aqui, ó. Por 7. A 7 e a 11 é a mais complicada para todos, né? Mas é só seguir as regrinhas, ó. Vamos pegar esse número aqui, ó. 3.625. Vamos ver se esse número é divisível por quanto? Por 7. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o último algarismo, que é quanto? Eu vou dobrar, ó. Aí fica quem? 5 vezes 2, 10. De novo, eu pego o último algarismo e dobro. Dá o quê? 10. E o que sobra, fica quanto? Subtrai do número que eu dobrei. Quem foi que eu dobrei? 5. Menos 10. Dá quanto? 352. Só que 352 ainda é alto. O que é que eu faço? Continua a regrinha. Pego esse 2 e o que é que eu faço? Dobro. 2 vezes 2 dá o quê? 4. E aí eu tiro o algarismo que eu dobrei. Fica quanto? Menos o que eu dobrei. Dá quanto? 31. 31 não é divisível por 7. Logo, 3.625 não é divisível por 7. Vamos repetir aqui a regrinha? Vamos lá. Quando é que o número é divisível por 7? Para saber isso, tem que fazer algumas regrinhas. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o algarismo das unidades, eu vou retirar e dobrar. Por exemplo, o número aqui é o quê? 3.625. Tirei, ficou quanto? 362. Foi o que eu fiz com 5. Dobrei. O dobro de 5 é 10. E aí eu subtraio do restante, ó. Tirei o que dobrei, ficou 362. Menos o que eu dobrei, 10. 362 menos 10, 352. Ainda está alto, não está? Continua a mesma regra. Pego o algarismo de quem? Das unidades, que é quanto? E sobra quem? 35. Menos o que eu dobrei, ó. 2 vezes 2, 4. 35 menos 4 dá quanto? 31 não é divisível por quanto? Por 7. Se desse 35, seria divisível? Sim. Se fosse 28? Também, né? Mas 31 não é divisível por 7, aplicando essas regrinhas. Então, o número 3.625 não é divisível por 7. Entendido, pessoal, aí? Beleza? Então, o que é que eu faço? Pego o algarismo das unidades, dobro, e o que sobrou, eu subtraio o que dobrou. Aí, vejo se é divisível. Se ainda ficar alto, faço a mesma regra, certo? Entendido aqui, todo mundo? Divisibilidade por 8, pessoal, vamos lá. Quando é que o número é dividido por 8?
quando terminar em 0, 0, 0, ou quando os três últimos algarismos forem divididos por 8, né? Se, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 50.144, será que 144 é dividido por 8? Sim, né? Então, esse número aqui é dividido por 8. Se eu tivesse aqui, ó, 70.000, é dividido por 8? Sim, porque termina em quê? 0, 0, 0. Então, quando é que o número é dividido por 8? Quando os três últimos algarismos forem divididos por 8, ou quando terminar em quem? 0, 0, 0. Essa é a regra da divisibilidade por quem? Por 8. Beleza? Continuando, pessoal. Divisibilidade por quanto? Ó? Tem até um exemplo. Ó. 432 aqui, né? Não, 432 não. Qual o número? 389.823.000. É mais, é bilhões, né? Deixa eu ler aqui, ó. Cadê? Bilhões, ó. Será que é dividir por 8? Aí eu vou para o 432. Se o 432 for dividido por 8, é dividir por 8, né? É dividir por 8. Beleza? Divisibilidade por 9, a mesma regra do 3. O que é que diz a divisibilidade por 9, pessoal? Me diga dividir por 9. Qual o número que eu tenho aqui? 426.513. Somando 4 com 2, com 6, com 5, com 1, com 3. Deu quanto? 21 é dividido por 3, mas não é por 9. Logo eu posso dizer o quê? Que não será dividido por 9. Por quê? Porque deu... Mas se desse 27, seria, né? Então, regra, quando é que o número é dividido por 9? Dos algarismos for múltiplo de 9, né? Mesma regra do 3. Divisibilidade por 10, pessoal, quando é que é? Quando termina em 0, né? E a divisibilidade por 11, tem umas regrinhas aí também. Quais são as regrinhas? Vamos lá? Para você fazer a divisibilidade por 11, você vai somar os termos do algarismo de ordem par e de ordem ímpar. Se a diferença da ordem par com a ordem ímpar for múltiplo de 11, será dividido por 11. Vamos entender aqui, ó. Vamos pegar aqui o número por 11. Vamos pegar aqui o número. Divisibilidade por 11, pessoal. Por 11. Vamos lá. Eu tenho o número 165. Eu quero saber se isso aqui é dividido por 11, certo? E tem outro número também, ó. 1716. Vamos ver se eles são divisíveis por quanto? Por 11. O que é que eu vou fazer? Eu vou numerar, pessoal, ó. Primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Ordem ímpar, o 1 e o 5. O 1 e o 5, né? Que é o de posição 3. De posição par, 6. Vou colocar aqui, ó, números na posição ímpar e números na posição par. Vamos lá. Quem está na posição ímpar? Então vamos somar. 1 mais 5 dá 6. E agora? Só o 2, né? Só o 2, que é o número 6. Aí a diferença, ó. Diferença do número o quê? Par menos o quê? Ímpar. Vamos lá. Aqui é quanto? 6 menos 6 dá o quê? 0. 0 é dividido por 11? É. Mas vamos tirar a prova. Se você pegar 165 e dividir por 11, dá 15. Então, professor, quer dizer que se a diferença entre eles for 0, é divisível? Sim. Vamos pegar outro número para a gente pôr em prática. Vamos pegar aqui, ó, 1716. Qual é a posição aqui, pessoal? Primeiro, terceiro e quarto. Posição par. Diga quem é. 7 e o 6. Dá quanto, pessoal? 13. Posição ímpar. Dá quanto?
1 mais 1 dá quanto? 2. Vamos fazer a diferença. Posição par menos ímpar, diferença. Como é que fica? 13 menos 2 dá quanto? 11 é divisível por 11? Sim. Então, o número 1716 é divisível por 11. Então, repetindo. Quando é que o número é divisível por 11? Quando você coloca a numeração, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, né? Soma o de posição par com a de posição ímpar. Faz a diferença. Se a diferença for múltiplo de 11, for dividido por 11, o número será dividido por 11, ok? Então, 1716 é dividido por 11? Por quê? Que a soma dos termos de posição ímpar com posição par, a diferença deu o quê? 11. E 11 é múltiplo de 11. 11 é dividido por 11, ok? Beleza? E agora vamos às questões, pessoal. Questão 8, vamos lá. No TD de vocês. Questão 8. Vamos lá, questão 8, pessoal. O que é que diz aí para nós a questão 8? O que podemos afirmar sobre o número 1024? O que podemos afirmar sobre o número 1024? Item A. É um número divisível por 3? Vamos somar. 1 mais 0 mais 2 mais 0 dá quanto? 7 é divisível por 3? Não. Então, aqui é errado, né? O item A. A soma de 1 mais 0 mais 2 mais 4 é 7. Não é dividido por 7. Não é dividido por 3. Então, não é múltiplo de 3. Então, a resposta do item A é o quê? Errada. Certo, pessoal? Vamos agora para o item B. Como é um número par, é dividido por 2. Tá certo? Certo. B, pessoal, correta. Como é um número par, termina em 4, né? É dividido por 2, tá certo. Item C, como não termina em 5, é dividido por 10, tá certo? Pode ser dividido por 10, tem que terminar em 0, né? Então está errada, né? Item D, pessoal. Como é um número ímpar, é ímpar? Tá errado, né? Errado também. Isso aqui é um número o quê? Par. Vamos para a 9ª questão, pessoal. Vamos lá, 9ª questão. Qual dos números abaixo são divisíveis por 3? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Então, no caso aqui, ó, 25, 18 e 9 são divididos por 3? Não, o caso de 25 é que mata a questão, né? Então, A está errada. Item B. 24, 9, 18. São divididos por 3? 24 é, 9 é, 18 é. Está correta, né? Aqui, ó. Item C. 17, 24 e 9. São divididos por 3? Não, né? Item D, pessoal. 9, 31 e 24 são divididos por 3? O erro é o 31, né? Não. Então, pessoal, a correta na 9ª é o item B. Beleza, todo mundo? Entendido? Pessoal em casa também? Então, vamos para a questão 10. Questão 10, pessoal. A questão 10, nós temos o que aí, ó? É divisível por 2, por 3 e por 5, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Quando é que é por 2? Quando é par. Então, o A está descartado, né? Por 3, quando a soma dos algarismos múltiplo de 3. E por 5, quando termina em 0 ou 5, né? Será que o item A está correto?
Não, né? Porque não é por 2, é errado, né? Item B é par, mas não dá para de por 3, errado. O item C, 230, é par, de por 2 mas não é por 3, né? Por que que o item C não é correto? Porque não é dividir por 3, errado também. Item D, pessoal, 510, é par, é por 5 e por 3, né? Então está correto o item D, né? Item E é par, mas não é dividir por 5, então está errado. A resposta, pessoal, correta aqui é o item D, né? 10ª questão, item D, ok? Beleza? Então, a questão 10 era para saber quando é que era dividido por 2, por 5 e por 3. Por 2 quando for par, por 5 terminar em 5 ou 0, e por 3 quando a soma dos 3 dígitos for múltiplo de 3. Questão 11. A questão 11, pessoal, é o seguinte. Os fatores primos de 3.000. Fator primo. O que é um número primo? É um número que é de por 1 e por ele mesmo. Para fazer essa questão, fatores, eu vou ter que decompor. Então, vamos pegar o 3.000 aqui, pessoal, e vamos decompor. Vamos decompor aqui o 3.000. 3.000, vamos fazer a decomposição, ó. Por ser um número par, eu posso dividir por 2, não posso? Dá o quê? 1.500. Por 2, 750. Por 2 aqui dá quanto? 375, né? Isso aqui dá por quanto? Dá por 3, né? Que a soma, né? Dá o quê? 15, né? Por 3 dá o quê? 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, vejam que na decomposição do número 3.000, deu o que, pessoal? Tem quantos 2? 2 elevado a 3, vezes quem? 3 apenas uma vez, e vezes 5, quantas vezes? 3. Mas o que ele pergunta para nós? Os fatores primos. Fator primo são os números que foi colocado na forma decomposta. Quem são os números primos? 2, 3 e 5. Pronto. Esses são os fatores primos. Mas se eu perguntasse quantos fatores? Do 2 foram 3 fatores. Do 3, 1 fator. E do 5, quantos fatores? 3, certo? Mas os fatores utilizados? Apenas o 2, o 3 e o 5. E a resposta é correta, pessoal? A, né? Beleza? Ele queria saber quais eram os fatores usados no 3.000. 2, 3 e 5. Ele não pediu a quantidade, perguntou quais. Vamos à questão 12. Vamos lá, questão 12. A questão 12 diz assim, ó. Na decomposição em fatores primos, vou decompor novamente, né? Só que ele quer a quantidade, ó. Do número 96. Vamos lá, decompor 96. 96, pessoal, por 2. 48. Por 2. Por 2, 24. Por 2, pessoal. 12. Por 2. Por 2. Por 3. Ele está perguntando, na decomposição em fatores primos, aparece, né? Aparece o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores 2 e 1 fator 3, né? Vamos aqui analisando os itens. Item A. 3 fatores de 2? Não, são 5, né? Então, o item A está falsa. Item B, pessoal. 4 fatores de 2, tá certo? Não, falsa. Item C, pessoal.
5 fatores de 2? Sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Está correta, né? O item C está correto. Fatores é uma quantidade que representa, no caso, representa aqui 5 números 2. Então, são 5 fatores de 2, certo? Item D. 2 fatores de 3? Não, é só 1, né? Ó. Só 1. Falsa também, né? E tem 3 fatores de 3, tá certo isso aí? Não, falsa. É só 1, né, pessoal? Beleza? Entendido? Resposta correta é o item C. Entendido todo mundo? Casa também. Beleza? Vamos à questão 13, pessoal. Vamos lá. A 13 é um pouquinho mais salgado, mais tranquilo. Acompanhe comigo aqui, ó. Questão 13. A 13 vou usar duas regras, 2 critérios de divisibilidade. Vamos lá, questão 13 diz assim, ó. Para que o número, qual é o número? 38, 14B. Meu objetivo aqui é descobrir quem? O B, né? Seja divisível por 4. Vamos pensar logo no 4. Quando é que o número é divisível por 4? Quando termina em 00, está descartado aqui, né? Ou quando os dois últimos números forem divisíveis por 4. Ou seja, eu tenho aqui, ó, os dois últimos números. 4B. Esse B pode ser 0. Se for dividido por 4, sim. 40 dividido por 4, né? Poderia ser 2. 2 dividido por 4. 42 dividido por 4? Não, né? Então não podia ser. Porque assim, eu tenho que números que eu posso usar aqui? 0, 2, 4, 6 e 8. Pode ser o 0? Para ser dividido por 4, poderia. Porque 40, né? É dividido por 4. Aqui sim, né? Ok. Por 2? Não, né? Porque formaria quem? 42. 42 é dividido por 4? 4. Poderia ser? Sim. Por quê? 44 é dividido por 4? Sim. Né? Pode ser o 6? Não. Pode ser o 8? Sim, né? Então pode ser no momento. Pode ser por quem? Isso se for por 4. Agora vamos ver quem? Divisível por quanto? Por 8. Para o número ser dividido por 8, os 3 últimos algarismos, quem são os 3 últimos? Quem são os 3 últimos números? 1, 4, B. Tem que ser dividido por 8. Se eu botar 140 dá dividido por 8? Não. 142 dá? Não. 144? Dá. Se eu pegar 144 por 8, daria quanto mais ou menos? 144 por 8, veja aí. (144) por 8. 144 dividido por 8. Deu 18? Confirma todo mundo? Então, se eu, por exemplo, eu posso botar 0, 2, 4, 6 e 8. 0, não, né? 2 também não, né? 4, ok, né? 6 não, né? 148 também não, né? Quem é que dá certo? Então, a pergunta é, qual vai ser o valor de B para que seja dividido por 4 e por 8 ao mesmo tempo? Qual não dá certo por 2? O 4. Porque se eu colocar um 4 aqui, fica quem nos dois últimos? 44. E 44 é dividido por 4. Beleza, passou. E se eu botar 4 também, fica quanto? 144. 144 dividido por 8? Sim. Então, qual é o número que eu posso botar no lugar de B para que seja dividido por 4 e por 8 ao mesmo tempo? 4. Só dá certo quem? 4, porque tem que ser os dois. Então, a resposta correta, o B vale quanto? 4. O que é que eu quero saber dessa questão?
o valor de B, né? Ou seja, item correto é o item 1, que, pessoal? C. Entenderam a questãozinha? Vou repetindo aqui para reforçar. Ó. Ele deu um número aqui que é 38.140 alguma coisa. Meu objetivo é encontrar o valor de quem? De B. Aí ele pergunta, o B será um número que dá para dividir por 4 e 8 ao mesmo tempo. Mas para ser dividido por 4, os dois últimos números tem que ser dividido por 4. Se eu botar 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, quem é que dá certo? O 0 e o 4. Beleza. Mas por 8, ele dá certo quem? Só o 4. Então, quem é que dá certo para os dois? O 4. Ó. Se eu botar um 4, fica quem no final? 44. É dividir por 4. Se eu botar um 4 aqui no final, fica quanto? 144. 144 é dividido por 8? Sim, dá 18, né? Então, qual o número que dá certo para ser dividido ao mesmo tempo para 4 e para 8? O 4. A resposta correta é o item C. Oi? Ah, é porque assim, ó. Quando é que o número é divisível por 8? Quando os três últimos algarismos, quem é os três últimos? Quem são os três últimos? 1, 4, B. Tem que ser dividido por 8. E o que é que eu vou botar aqui para ser dividido por 8? 4. Fica quem? 144. Aí o número correto seria 38.144. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Foi. Hã? Isso. Ele só aí quer saber só um valor de B que tu vai colocar para que o número seja ao mesmo tempo, dividido por 4 por 8 ao mesmo tempo, só isso. Certo? Aí você vai botar um número que encaixe, que dê para dividir por 4 e por 8 só. Certo? 15. Essa 15, pessoal, é a questão que a UES gosta de colocar demais. Todo concurso. A 14, né? Depois a 15. Então vamos para a 14 logo. A 14 rapidinho, pessoal, ó. Bem simples a 14. Vou fazer aqui. Acompanhe comigo a 14, pessoal. Nós temos aqui, ó. 3 elevado a 6. Vezes quem? Pontinho é vezes, viu, pessoal? 3 elevado a quanto? Me diga lá. Menos 2. Dividido por 3 elevado a quanto? 4. Bem, aqui eu vou aplicar propriedades da potenciação. Eu vou aplicar propriedades da potenciação. Então, o que eu vou fazer? Acompanhe comigo, ó. Multiplicação de mesma base. Repete a base, somos expoentes, ó. 6, né? Mais quem? Menos 2, né? Ainda tem o dividido, ó. Dividido por quem? 3 elevado a 4, certo? Até aqui entendido, ó. Multiplicação de mesma base, repete a e soma os expoentes. De novo, para vocês aqui, ó. Multiplicação de mesma base, o que eu faço? Repete a base e soma os expoentes, ó. Mais, menos. Continuando. 3 elevado a 6, ó. Na matemática, quando tem jogo de sinal de parênteses, ó, mais por menos dá menos. Dividido aqui, né? Ó, 3 elevado a 4. Quando tem parênteses, mais por menos dá o quê, pessoal? Menos. Aí nós temos 6 menos 2, 4. Dividido por 3 elevado a 4. Agora, uma regrinha para a gente finalizar. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, me diga, 3 elevado a 4 menos 4 dá o quê? E lembre-se, memorize para vocês aí, ó. Todo número elevado a 0 dá 1. Memorize. Todo número elevado a 0 dá? Todo número elevado a 0, pessoal, memorize, pessoal, em casa também. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, a resposta aqui, pessoal, é 1. Tem essa alternativa? Qual? B.
Ok? Pessoal em casa também, ó. A questão 14 deu item B. Ok. Hã? Repete a base e subtrai os expoentes. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Certo? Questão 15 e 16. Questão mestre de cair na UES. Pessoal, vou apagar isso aqui, certo? Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Multiplicação de mesma base, repete a base. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. A multiplicação, soma. E a divisão, subtrai. Ok? Podemos? Podemos fazer a outra, pessoal? Vamos lá, questãozinha da UES, ó. Parecidíssima. E a 16 também da UES, certo? Vamos lá. Fração, pessoal, o UES gosta de colocar todo concurso, principalmente Fundamental 1. Acompanhe comigo. A questão diz assim, ó. É uma sala de aula com 10 alunos, né? Qual é o total de alunos? 10. Tem 10 alunos. Bem tranquilo, essa questão é a outra. 3 que tiraram nota acima de 7. Então, eu vou botar aqui, ó. Nota acima de quê? Quanto, pessoal? 3/5. Eu pego 3 sobre 5 e multiplico por quanto? Por 10. 3/5 do total. Então, é 3/5 vezes quanto? 10. Como é que eu faço essa multiplicação? Pega 3 vezes 10, dá quanto, pessoal? 30 dividido por 5 dá quanto? Então, quantos alunos tiraram nota acima de 7? 6 alunos. Quantos alunos tiraram nota acima de 7? 6 alunos. Restam quantos alunos? 4, né? Porque são 10 alunos. Tranquilo aí? Beleza? Continuando. 1/5 foram reprovados. Então, vamos colocar aqui, ó. Reprovados. Quanto é, pessoal? 1/5. 1/5 de quanto? De 10. 1 vezes 10, 10. 10 por 2 dá o quê? 10 por 5, né, pessoal? 2 reprovados. Quantos alunos nós temos ao todo já? Sobram quantos? 2, faltam 2, né? Então, nós temos aí 6 alunos acima de 7, 2 reprovados. Aí ele pergunta, calcule a quantidade de alunos que tiraram 5, 6 ou 7. Quem restou? Qual o restante? Qual o restante? 2, né? Porque eu já tenho 8 aqui, ó. 10 menos 8 dá o quê? 2 alunos. Esses 2 alunos tiraram o quê? 5, 6 ou 7. Professor, mas 7 não foi citado aqui? Isso aqui é acima de 7, não 7. E o ou eu juntei, né? Quantos alunos tiraram? 5, 6 ou 7? 2 alunos. Resposta correta, pessoal. 2 alunos. Entendido? Beleza? Questão 16, essa é da UES. Vamos lá. Posso apagar aqui? Questãozinha da UES, pessoal. Inclusive, essa 16 vai ajudar na 17. Então, preste muita atenção. Se não entender, pergunte. Vamos para casa entendendo. O pessoal de casa também pode perguntar à vontade. Questão 17, pessoal.
17, é? 16, é 16, é. Questão 16, da UES. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. O bizu macete dessa questão. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10. Se ela perdeu 1/10, sobrou o quê? 9/10, né? Então, vou colocar aqui, ó. Perdeu, quanto, pessoal? 1/10. Então, restou. Como é que eu sei o restante? Alguém pode me dizer? Eu pego 10 e subtraio de 1, ó. Restou 10 menos o 1, né? Fica quanto aí restando? Então, se foi lavado lá a peça, boa parte foi rasgada, não sei, danificada, e perdeu 1/10. Então, restou 9/10 da peça, né? Porém, ele diz assim, ó. E ficou medindo 36. Ou seja, esse restante corresponde a quanto? A 36 metros. Não é isso? Esses que restou corresponde a quem? 36 metros. Ok? Aí ele pergunta assim, ó, determine o comprimento em metros da peça antes da lavagem. Para eu fazer essa questão aí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o que eu tenho. O que é que eu tenho restando? Me diga lá. Que corresponde a quem? Olha como é que eu faço, né? Eu vou colocar assim, ó. Total da peça. Eu não sei, vou chamar de quem? Aí eu faço assim, ó. 9/10 de x é quanto? Professor, por que você está fazendo isso? Porque 9/10 corresponde à fração que restou. E quanto é que restou em metro da peça? Qual o objetivo dessa questão? Calcular o quê? Quem é o x? Beleza? Então vamos lá. Professor, como é que resolve isso? Coloca 1 embaixo e multiplica cruzado em x. 9x vezes 1, 9x. 10 vezes 36 dá 360. Quem está juntinho da letra passa dividindo. X vai ser quanto? 360 sobre 9. X vai ser igual a quanto? 360 sobre 9. 40 metros. Ah, professor, a UES gosta de fazer assim? Demais. Se você pegar quase todos os concursos, ela bota um assim, ó. Pode cair uma dessa? Quase certeza. Bota uma dessa. Certo? Inclusive, outras questões que eu fiz, a UES era parecida com essa daí. Sempre nessa questão de restante, ela coloca. Beleza? A outra que tem aí é parecida também, nesse estilo. Vamos fazer. Então vamos lá, de novo, pessoal, essa questão aqui, ó. Então, vamos lá, novamente essa aqui, ó. Essa daqui diz assim, ó, o total da peça. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10. Perdeu 1/10. Então, é 1/10 que foi embora, né? Talvez rasgou, talvez danificou, né? Então, se você pensa assim, ó, se perdeu 1/10, quanto é que vai restar? 9/10. Como é que eu sei? Eu pego o total, menos 1, fica quem? 9/10. Se perdeu 1/10, o que aconteceu? Restou 9/10. Mas qual é o total da peça, hein? Qual é o total da peça? X. Então, ele diz também o que mais? Esse valor que restou ficou medindo quanto? 36. Ou seja, esses 9/10 correspondem a quanto, pessoal? 36 metros, tudo bem? E aí o que você vai fazer? 9/10 de quem? É igual a 36, certo? Eu vou fazer aqui de novo, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Deixa eu fazer aqui de novo para vocês, ó. Então, pessoal, 9/10 de quem? Do total corresponde ao quê, pessoal?
36 metros, certo? Beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou botar um aqui embaixo e multiplicar em cruz, ó. 9x vezes 1, 9x. 10 vezes 36. Quem está multiplicando passa 360 dividido por 9. X vai ser o quê? Então, a peça tinha 40 metros. Beleza? Entendido? Vou apagar aqui, pessoal, para fazer a questão 17. Parecida, certo? Parecidíssimo. Questão 10. Questão 17, né? Podemos fazer a 17? Podemos? Anote aí para a gente fazer. Essa aqui também é a mesma ideia, pessoal. Só que um pouquinho mais, digamos, complexo. Vamos lá? A questão diz assim, ó. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada. Cada uma trabalhando a partir das extremidades. Então, digamos que a pavimentação seja uma estrada, né? Onde ela começa, onde ela termina, só que vai trabalhar onde? Nas pontas, né? O que, que são as pontas? Extremidades, certo? Aí diz assim, ó, se uma delas pavimentar 2/5 da estrada. O que é 2/5? É o começo, né? Eu vou colocar aqui, ó, total da estrada. Eu não sei, vou chamar de quem? X. E ele pavimentou o quê, ó? 2/5, né? Pavimentou, né? Vou chamar aqui de pavimentar, tudo bem? Aí, se eu pavimentei 2/5, quanto é que faltam? Vamos colocar aqui, ó, pavimentado. Faltam. Eu vou fazer o seguinte, ó. 5 menos 2 sobre 5. Dá o quê, pessoal? Então, faltam 3/5, tudo bem? Só que ele diz assim, ó. Se eu pavimentei 2/5, faltam quanto? 3/5. Tudo bem, todo mundo? E a outra, 81 quilômetros do restante, ou seja, o restante quanto é? E 3/5 quanto é? 81. Esses 3/5, ele está dizendo que corresponde a o quê? 81 quilômetros. Eu vou fazer do mesmo jeito. Qual é o total da estrada? Então, o que é que eu vou fazer? Me diga lá. 3/5 de quem, pessoal? X é igual a quem? 81. Beleza? O que eu faço aqui? Coloco um aqui embaixo e multiplico aqui, pessoal? Cruz, x, né? Vamos lá, 3x vezes 1. E 5 vezes 81? 405. Quem está multiplicando passa dividindo. X vai ser quanto? 405 sobre 3. Isso dá quanto? 135. Ok? Beleza, pessoal? Dá tempo mais uma? Dá tempo de fazer mais uma? Então, bora. Interessante a outra, pessoal. Tem uns bizu aí para vocês. Vou apagar aqui a 16, certo? Vamos lá. Essa daí é interessante, tem uns macetes para vocês. Importante que vocês entendam que é a questão que às vezes derruba concorrente, né? Mas não é complicado não, é só fazer passo a passo. Vamos lá. A questão 18, né, pessoal? Acompanha aqui comigo. A questão diz assim, ó.
Quantos algarismos? Algarismos são as letrinhas, os números que formam aquele dígito, aquele número das páginas, né? Que eu usei para formar os números das páginas do livro. Então, quantos algarismos são necessários para numerarmos as 1000? Então, o livro tem 1000 páginas. Começando, iniciando com 1, né? Iniciando com quem? 1. E aí, o que é que eu vou fazer? Bem, é o seguinte. Como é que é isso, professor? Se o livro tivesse 10 páginas, quantos números eu usaria? De 1 a 9. E o número 10 tem quantos algarismos? 2. Então, seria 11 números, né? Certo? Se fosse só com 10 páginas. Mas eu quero até 1000. Então, vou fazer por parte, ó. De 1 a 9. O que mais? 10 a 99. Porque eu estou fazendo, ó, de 1 algarismo, de 2 algarismos. E agora? De 100 a quem? 999. Só que não para aí. O livro vai até que página? E tem a de 1000, ó. É a página 1000, né? Eu vou chamar aqui, ó. Página de número 1000. Pronto. O que é que eu quero saber aqui? Quanto número eu utilizei para numerar as páginas do livro? É isso que eu quero saber. Então, por exemplo, ó, de 1 a 9, eu usei quantos números? 9. Tudo bem? De 10 a 99, vamos lá. É só subtrair, ó. 99 menos 10. Dá quanto? Só que eu somo mais 1. Alguém sabe me dizer por que eu somo mais 1? Porque quando eu boto o número 10 e subtraio, eu estou tirando 1. Então, esse 1 aqui é para incluir o 10 de volta, porque eu estou contando com 10, não estou? Então, esse mais 1 é para incluir o número 10. E aí eu pergunto, isso aqui são de quantos dígitos? Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2. Por que eu multiplico por 2? Alguém sabe dizer? Porque são de 2 dígitos, 2 algarismos, né? Então, vamos fazer a conta, pessoal. 99 menos 10. 89 mais 1. 90 vezes 2. Ou seja, para numerar de 1 a 99, eu já usei quantos números? 189, né? Agora, com quantos dígitos? 3. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, pessoal. Ó. 999 menos quem? 100. Mais quanto? Mais 1. Por que é mais 1? Para incluir o 100. Ok? Só que aqui são quantos dígitos, pessoal? Me digam. Eu vou fazer o quê? Isso, por 3. Vamos lá, me diga aí. 999 menos 100. Mais 1. 900 vezes 3 dá quanto? 2.700. Para numerar de 1 a 999, quantos dígitos eu utilizei? E quando eu colocar milésima página lá, quantos dígitos tem aqui? 4. O 1, o 0, o 0 e o 1. Vamos lá, total de dígitos, algarismos. Vamos lá, total. 9 mais 180 do 2.700, né? Mais quanto? Some aí para mim. Some aí para mim, pessoal. $2.000? Isso. 2.893. Vou explicar aqui de novo, pessoal, para reforçar aí. Fica devendo uma questão, se quiser, a gente faz a última que está faltando aí, ó. A questão diz o seguinte: eu quero numerar os números de 1 as páginas, né, de 1 a 1000, né? Certo? Só que eu quero saber quantos algarismos eu vou utilizar. Aí eu fiz por partes. Com um algarismo
De 1 até 9. São quantos agora que eu precisei? 9. De 10 a 99, eu precisei de quantos? 99 menos 10 dá quanto? 89. Só que o 10 você tirou, aí você inclui ele de volta. Dá o quê? 90. Por que é vezes 2? Porque são de 2 algarismos, né? Aí nós temos 90 vezes 2, 180. Certo? Aqui é 90 vezes 2, ó. 90 vezes 2. Ok? De 100 a 999. Aqui são 3 dígitos, né? Aqui dá o quê? 899 mais 1, 900. Vezes 3, 2.700. Por que eu sou mais 1? Porque eu tirei um dígito. Por que é vezes 3? 3 algarismos, certo? Mas isso aqui só foi até quem? Tem a parte de número 1000. E a parte de número 1000 são quantos algarismos? Então, aqui dá o quê? 9 com algarismos. Um algarismo, né? 180, 2 algarismos. 3 algarismos. E do número 4, porque é do 1000. Resposta? 2.893. Hã? Da página 1000, certo? Pessoal, boa noite. Até a próxima. E a gente continua. Até mais, pessoal, em casa também, ok?